Como vocês viram o vídeo, crente cancelado. Quem aqui já viu um cancelamento na internet? Quem aqui já foi cancelado? Hoje a gente vive numa época que a gente expor a nossa fé em público é motivo de a gente ser criticado, não é verdade? É motivo de deboche. As pessoas dão risada, as pessoas acham você, vamos dizer assim, sem graça, fora de moda. E essa cultura de cancelamento, ela foi criada por um mundo que ainda não experimentou essa mensagem. Essa mensagem que você pode carregar. A mensagem que você carrega. Esse cancelamento, ele é feito contra quem não se encaixa nos padrões do mundo. Você que teve uma experiência de cancelamento por ter falado de Deus, por ter exposto a sua fé, por ter decidido viver uma vida com Deus, você vai perceber que é exatamente isso. E se você ainda não viveu um cancelamento por conta disso, que esse momento vai chegar. Mas isso não vai ser em vão. E eu vou te mostrar o porquê daqui a pouco. Amém? O que é esse padrão? Cadê o Marcos? Está aí? Cadê o Marcos? Alguém pede para o Marcos abaixar o retorno aqui para mim, só um pouquinho do teclado. Esse padrão que as pessoas definem, aonde nós somos cancelados, onde a maioria age, aonde que é essa maioria? Cara, pode ser na sua família, pode ser com os teus amigos, pode ser no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho. Eu creio que existem inúmeras pessoas que não vivem o que você vive, não estão buscando o que você está buscando. Pensa no seu círculo de convivência. Quem pode cancelar você? Quem não vive o que você vive? Quem não busca o que você busca? Normalmente, vou contar um breve testemunho. Quando eu me converti, isso fazem 2015, amor, 10 anos que eu fiz minha primeira revisão. Eu e a Júlia, a gente já namorava. E quando a gente decidiu realmente se voltar para os caminhos de Deus, se voltar a viver uma vida de santidade, a gente foi muito cancelado pela nossa família, mas muito, por querer viver aquilo ali, por querer viver em santidade, ter um namoro cristão, querer viver os caminhos de Deus. E o que aconteceu depois? As mesmas pessoas que cancelavam a gente, são as pessoas que passaram a pedir para a gente orar por elas, para a gente orar por situações que elas estavam passando, por coisas específicas. Por quê? Por ter permanecido, elas começaram a enxergar que o que a gente estava vivendo realmente valia a pena, porque elas não iriam pedir isso. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas vão achar de você, o que importa é o que Deus está vendo. É o que Deus vai fazer através da sua vida para alcançar essas pessoas. Amém? E esse cancelamento que eles falaram aqui, ele não é novidade. Se a gente for lá na Bíblia, no Novo Testamento, o que acontecia lá? Os discípulos de Jesus foram muito perseguidos, foram muito rejeitados, foram xingados, uma rejeição assim que
comparado hoje, vamos dizer assim, é de boa, né? A rejeição que a gente sofre. Só que o que acontecia? Quanto mais eles eram rejeitados, mais o evangelho avançava. Mais o evangelho, a palavra de Deus, ganhava força. Você pega hoje, tem um estudo recente que foi feito, o número de cristãos que existem hoje no Brasil. O que tem acontecido? Quanto mais as pessoas rejeitam, mais o evangelho avança. Quanto mais as pessoas cancelarem você, mais você deve avançar e permanecer. Amém? Só que aí entra uma pergunta: até que ponto eu estou disposto a manter a minha fé? Até que ponto eu estou disposto a não ligar para a aprovação dos meus amigos, para a aprovação da minha família? Até onde você está disposto a lutar pelo evangelho? A levar uma palavra, a permanecer fiel. Jesus deixou bem claro em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Ou seja, não é vergonha você ser rejeitado, é um privilégio, porque o reino de Deus te pertence. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? No hebraico significa achar, felicidade plena, aprovação divina, estar no caminho certo. Se você é perseguido, se você é cancelado, se as pessoas dão risadas, elas debocham de você por causa da tua fé, bem-aventurado você é, porque você tem a aprovação de Deus, você está no caminho certo, você tem a felicidade plena, porque você está cumprindo o que Deus pediu para você fazer, que é levar o evangelho, que é levar a palavra de Deus através da sua vida, das suas palavras e das suas atitudes. Mas até que ponto você está disposto a sofrer por isso, a buscar uma aprovação que não tem aqui nessa terra? Essa justiça que Jesus fala nesse versículo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da sua justiça, está falando da justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Ter enviado o seu filho para morrer no nosso lugar. Se você é perseguido por conta disso, continue, porque o reino de Deus te pertence. Eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje, você não irá se envergonhar do evangelho, você não irá parar por nada, você irá avançar, as pessoas irão acreditar porque você permaneceu. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu quero te mostrar em 4 pontos a importância de você expressar a sua fé, não ter medo e nem vergonha de ser cancelado. Primeiro, ser rejeitado pelo mundo é ser aprovado por Deus. Jesus nunca prometeu que seria fácil seguir Ele. João 15,18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus não chegou para os seus discípulos, lá os primeiros, falou: Pedro, André, larga as redes aí, que vão ali pescar umas almas, vamos lá ali pescar uns homens, que vai ser de boa, vai ser tranquilo, é mais fácil do que vocês estão fazendo. Danilo, alguém te falou que seria fácil quando foram falar de Jesus para você? Júlia, Amanda,
O que Jesus está querendo dizer aqui? Se o mundo te odeia, se o mundo debocha de você, se o mundo não te aprova, Jesus está falando, fica tranquilo, porque antes de ele odiar você, ele odiou a mim. Isso quer dizer que nós estamos participando da mesma rejeição que Jesus sofreu. Nós estamos no mesmo caminho que Jesus percorreu, esse caminho da rejeição. Mas bem-aventurado o perseguido, porque dele pertence o reino dos céus. João 15:19. Som. Agora está melhor? João 15:19. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Você pertence ao mundo? Amarrado, né? No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo te odeia. Quem te escolheu? O que você leva aí dentro, a fé que você carrega, é mais importante do que as pessoas acham sobre você. Foi Ele que te escolheu, no meio do mundo. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, saiba que Ele te escolheu, e sabe sobre tudo e sobre todos os seus dias. A perseguição que você sofre ou irá sofrer, ela não é em vão. Ela é para manifestar a grandeza de Deus através da sua vida. Amém? Pedro também encoraja depois os crentes perseguidos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, perseguidos, olha de novo, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Guarda essa parte, o Espírito da glória e de Deus. Segundo ponto, o primeiro, a rejeição do mundo é a aprovação de Deus. Segundo ponto, segunda situação, segunda, a importância de você permanecer firme. O silêncio por conta do medo é o terreno fértil da vergonha. Mateus 10, 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus aqui está instruindo os seus discípulos antes de enviarem eles. Essa parte de confessar que Jesus está dizendo, ele está dizendo, se você declarar o meu nome diante dos homens, eu vou te confirmar e vou declarar sobre você diante do Pai. É isso que Jesus está deixando claro. Mas se alguém me negar, eu negarei diante do Pai. Mais uma importância de você declarar sobre Jesus diante dos homens, para que Ele te confirme e te declare diante do Pai. Ou você quer ser negado? A hora que chegar lá, não, esse aqui deu a cara a tapa, esse aqui falou, esse aqui não teve vergonha, esse aqui não teve medo, esse aqui está aprovado, eu confirmo, eu confesso, eu declaro diante do Pai. E esse confessar diante dos homens é o quê? É você expressar a sua fé, é você falar de Jesus, é você não ter vergonha de falar o que Jesus tem feito, o que Ele pode fazer na sua vida.
Se você veio aqui pela primeira, pela segunda, sei lá quantas vezes, mas eu tenho certeza que Deus já tem feito algo ou já fez algo na sua vida, e as pessoas precisam saber disso. Mas se você não falar, como elas vão ser tocadas? Como elas vão ser transformadas? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você falou do que Jesus fez na sua vida? Ou do que Jesus está fazendo? A vergonha tem te paralisado? A rejeição, o medo? No início eu tinha vergonha, mesmo indo na igreja, a pessoa falava, virou crente, só quer saber de igreja. Quem já aqui já ouviu isso? Só vive na igreja. Não faz mais isso, não faz mais aquilo. Tá tudo bem, porque eu sei quem me escolheu. Vou te dar um exemplo. Antes de eu me converter, eu era amigo de um cara. A gente sempre fazia as coisas juntos, saía, enfim. E depois que eu comecei a vir para os caminhos de Deus, aceitei a Jesus, o que acontece? As coisas começam a ser diferentes. Os ambientes não dá mais para ser os mesmos. As conversas não são mais as mesmas. Automaticamente o que aconteceu? Se distanciamos. Tranquilo. E toda vez que eu encontrava ele, sempre tirava sarro, sempre fazia gracinha. Eu pastor, agora você quer saber de igreja, não sei o quê. Tudo bem. Aí uns meses atrás, fazia muito tempo que eu não falava com ele. Eu estava voltando do trabalho, de umas obras, estava no carro dirigindo, ele me ligando de vídeo. Falei, oxe, o que aconteceu? Parei o carro, atendi. O cara queria que eu orasse, porque ele ia casar, e ele queria que eu orasse pela decisão de ele casar, e tá tomando um rumo que antes ele jamais imaginava. Eu parei o carro, atendi o telefone de vídeo e orei por ele e com a esposa dele, pelo casamento dele. E era um cara que tirava sarro. Mas tudo bem, isso é a importância de você demonstrar, de você falar, de você pôr para fora aquilo que Deus tem feito, de você mudar as suas atitudes, você mudar os seus pensamentos, porque aqueles que te faziam vergonha, aqueles que davam risada, tiravam sarro de você, serão aqueles que irão te pedir uma oração, que irão te pedir uma palavra. Você vai ser a resposta de oração, você vai ser a resposta de uma palavra, você vai ser a resposta daquilo que as pessoas estão buscando, porque a glória de Deus, o Espírito da glória de Deus irá repousar sobre você e será manifestado o amor de Deus sobre a vida das pessoas, porque você tem aberto a boca. Amém? Pode aplaudir. O silêncio por conta do medo é o terreno fértil da vergonha. Você já parou para pensar quantas pessoas estão deixando de conhecer Jesus porque você tem ficado quieto? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de conhecer o amor de Deus porque você não abre a boca? Porque tem vergonha. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, quem crê vai receber. Não se envergonhe do Evangelho. Não tenha medo de se entregar. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, está começando os caminhos de Deus. Você que já está há muito tempo, não tenha vergonha. Se entregue, deixa Deus trabalhar na sua vida. Você que há muito tempo sente que não é usado por Deus, hoje é o dia de você voltar e se colocar: Deus, eis-me aqui porque eu quero ser usado por Ti novamente. Eu quero ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Eu quero ser um canal onde a Sua glória será manifestada através da minha vida, porque eu estou fazendo, eu estou disposto, eu estou abrindo a minha boca. Terceiro,
A perseguição fortalece, não destrói. A história da igreja prova isso. Quanto mais perseguidos eram os cristãos, mais o evangelho se espalhava. Atos 8, versículo 14. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A perseguição para os caras era combustível para espalhar o evangelho. O diabo vai plantar uma semente na sua cabeça quando você for perseguido, foi tirado o sarro de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não deve fazer isso, de que não vale a pena. Mas você vai estar revestido do capacete da salvação, e isso vai ser combustível para você espalhar cada vez mais o evangelho, amém? Agora eu quero te mostrar um negócio. Lembra que eu falei? Até os que perseguiam não resistiram. Até os que te perseguem, que vão te perseguir, que vão tirar sarro de você, eles não vão resistir à glória de Deus, eles vão se converter. Volta o versículo 13. Atos 3. Atos 8, 3. Aqui. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Saulo, que depois veio a ser chamado de Paulo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quem está falando isso aqui? Paulo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. O cara que perseguia, passou a ser perseguido, mas ele falou: eu sofro a ponto de estar preso como criminoso, mas a palavra de Deus ela não está aprisionada. Versículo 10. Por isso, vamos ler junto. 1, 2, 3. Por isso, tudo suporto. Você não suporta por você. Você vai suportar a perseguição por conta dos eleitos, através da sua vida, que conhecerão a Jesus. Isso é Paulo falando. O cara que perseguia, que lançava na prisão, estava falando: eu fui preso a ponto de considerar um criminoso, mas a palavra de Deus ela não está aprisionada, mas tudo eu suporto por causa dos eleitos. Que eleitos? Os eleitos que foram através da vida dele, porque ele tem suportado, porque ele suportou, e é isso que vai acontecer na sua vida. Quanto mais você suportar, mais as pessoas vão se converter e conhecer a Jesus. Amém? Isso demonstra o quê? Que Deus transforma a pressão em expansão. Quanto mais perseguido, mais a palavra avança. Quanto mais rejeição, mais o evangelho cresce. Mais as pessoas são tocadas por conta das pessoas que suportam. Você irá suportar, porque a força não vai vir do teu braço, mas vai vir do Todo-Poderoso, do Espírito de Deus, do Espírito da glória de Deus sobre a sua vida. Amém? E essa deve ser o nível da tua fé. Quanto mais perseguido você é, quanto mais rejeitado você é, mais deve ser manifestado o evangelho na sua vida.
mais você tem que estar perto, mais você tem que estar cheio da graça de Deus para poder permanecer, para poder suportar. Quarto e último. Recapitulando, o primeiro, ser rejeitado pelo mundo é ser aprovado por Deus. Segundo, o silêncio por conta do medo é terreno fértil da vergonha. Você não terá mais vergonha do Evangelho. Terceiro, a perseguição fortalece, não destrói. Faz uma oração. Deus, quero ser perseguido por conta do seu Evangelho. Eu quero ser perseguido, Pai, porque eu tenho demonstrado o teu amor. Porque eu quero demonstrar o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero demonstrar o que o Senhor já fez. Feche seus olhos. Lembra da última vez que você falou de Jesus para alguém? Você que nunca falou, eu te desafio essa semana a falar de Jesus para alguém. Você que está há muito tempo e não se sente mais usado por Deus, hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você buscar, falar: Deus, eu quero de novo. Eu quero mais. Eu quero ser usado por Ti. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito, um Espírito de ousadia sobre a vida dos Seus filhos, para que o Seu Evangelho possa avançar sobre essa terra. Que eles sejam usados, que eles sejam, Senhor, fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Quarto e último, a recompensa de ser cancelado por Cristo, ela é eterna. 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aquilo que você sofrer por causa do Evangelho não se compara com a glória que há de vir sobre a sua vida. Aquilo, a perseguição, a rejeição, a vergonha que você sofre por causa do Evangelho não se compara com a glória que Deus irá derramar sobre a sua vida. A sua aprovação, ela não está nos homens. A sua aprovação, ela não está na sua família. Ela não está nos seus amigos. A sua aprovação vem de Deus. É isso que importa. Aquilo que você precisa não está aqui nessa terra. O que importa é o que você tem acumulado lá em cima. Segunda Coríntios 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os seus olhos têm que estar na eternidade, naquilo que Deus que vai te entregar na eternidade. A sua recompensa está na eternidade, aonde Ele habita, aonde habita aquele que te escolheu no meio dos homens, para que você possa carregar o Evangelho, para que você possa demonstrar do amor de Deus. Em Apocalipse, Jesus escreve uma carta para uma igreja. No versículo Apocalipse 2, do 9 ao 10, ele termina assim: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Essa é a sua recompensa. A coroa da vida, uma recompensa eterna que ninguém pode te tirar, que ninguém pode tomar o seu lugar, porque é só tua. Essa coroa que os homens não podem te dar, que a aprovação dos homens não pode te entregar, só a aprovação de Deus. A eternidade vai te entregar aquilo que você está buscando. A eternidade vai te transformar na pessoa que você deve ser transformada, para que o Evangelho possa avançar e você ser fiel até a morte, para que essa coroa seja entregue sobre a sua vida. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvor.
Nós lemos lá em 1 Pedro, só para a gente recapitular rapidinho. Cadê? Pedro 4,14, que eu falei, guarda essa parte, coloca aí, Edu. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois glorioso o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Na outra versão, diz que sobre vós repousou o Espírito da glória e de Deus. Agora eu quero te explicar uma coisa. Eu quero te explicar agora o que Jesus te entregou antes de ele ser crucificado. João 17, se você pegar na sua Bíblia, não precisa abrir, depois você olha na sua Bíblia. Jesus faz 3 tipos de oração. Você vai ler lá em João 17. Anota aí depois para você estudar em casa. Primeiro, isso antes de Jesus ser crucificado. Jesus ora por si mesmo. Essa é a primeira oração que ele faz antes de ser crucificado. A segunda oração que Jesus faz é pelos seus discípulos. A terceira oração que Jesus faz é por todos os crentes. Esse é o título ali na Bíblia. Você crê? Só a Jéssica crê. Você crê? Jesus orou por você antes de ele ser crucificado. João 17, do 20 ao 21. A minha oração não é apenas por eles. Jesus está falando dos discípulos. Peço também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles. Mensagem deles. Você está aqui hoje porque alguém te entregou uma mensagem. Alguém te fez um convite. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso Jesus faz uma oração antes de ser crucificado, ou seja, lá atrás. Se você crê, Jesus ele orou por você. O que Jesus está falando assim? Pai, eu oro por aqueles que creram por causa da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também, ou seja, nós também possamos estar sendo um com ele e com o Pai. Essa foi a oração de Jesus. No versículo 22, Jesus continua: dê-lhes a glória que me deste. A mesma glória que foi entregue a Jesus, ele está falando, Pai, a mesma glória que o Senhor me deu, eu entreguei a eles. Para que eles sejam um, como nós somos um. É isso que você carrega. É isso que você tem aí dentro de você. Se você permanecer, se você for fiel, você carrega a mesma glória que Jesus recebeu do Pai antes de ser crucificado. Pai, dê-lhes a Ele a glória que o Senhor me deste. Fica de pé no seu lugar. Você carregar isso tem um peso, existe uma responsabilidade. Glória no hebraico significa o peso real de quem Deus é. Você carrega sobre si a responsabilidade de demonstrar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Você carrega o peso real de quem Deus é. É só você e Deus sabe o que Ele já fez na sua vida. E o que nós estamos esperando para falar isso para as pessoas? O que a gente está esperando para pegar isso aqui, essa glória que Jesus entregou para nós, e sermos usados para manifestar sobre a vida das pessoas? E aonde isso se confirma?
que linka com a palavra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ou seja, quanto mais você se entrega, quanto mais você fala do Evangelho, quanto mais perseguido e rejeitado você é, quanto mais você permanece por conta disso, o Espírito repousa sobre você e mais você é usado. E mais vidas são impactadas. Feche seus olhos.